Livro de 2 Reis, Velho Testamento. Hoje é uma palavra direcionada para a família, irmãos. Hoje é um culto da família. Instruções de Deus para nossas vidas. Quem achou diz amém aí. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, ou algumas versões diz, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, ou em fidelidade, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4: Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías chamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Amém, queridos? Queridos, como eu já falei, hoje o culto da família, e eu quero que você abra os seus ouvidos espirituais para aquilo que vai ser ministrado esta noite. Em seguida nós vamos estar orando. Eu vou deixar um tempo bom para que nós possamos estar orando pelas nossas famílias. Agora, irmãos, você já imaginou uma casa de cabeça para baixo? Uma casa onde as coisas não estão em ordem. Uma casa onde nada está dando certo, ninguém se entende. Uma casa onde há uma desorganização completa em tudo. Nas pessoas, na organização do lar, nas finanças. É uma casa de cabeça para baixo, irmãos. Nós, irmãos, hoje estamos vivendo tempos muito difíceis. A família, ela perdeu a sua referência de um lar. Essa é a grande verdade, irmãos. Quando aqui tem pessoas, mais vividas, sabe do que eu estou falando. De alguns anos atrás, década de 60, 70, as famílias, irmãos, tinham um padrão diferente do que nós vemos hoje. As famílias eram referenciais. E as famílias de hoje estão perdendo esse referencial. Tudo está ficando ao contrário, irmãos. Tudo está ficando de cabeça para baixo. E tem
pelo menos 4 fatores que eu quero falar aqui rapidamente, que estão contribuindo diretamente para que as famílias hoje estejam sendo desestruturadas. Primeiro fator, irmãos, a mídia televisiva, a televisão, que todos os dias está dentro de nossos lares, todos os dias está inventando personagens, criando novelas que mostram uma família, mostram um padrão de família que não é o padrão de família que Deus quer. A mídia televisiva, irmãos, está dentro dos nossos lares. Muitas das vezes a gente vem para a igreja pedir para Deus guardar a nossa casa, guardar o nosso lar, para que o diabo não venha tocar na nossa casa, e muitas das vezes o diabo está na sala da nossa casa. Porque muitas novelas, a grande maioria, ensina prostituição, ensina os filhos a desonrarem os seus pais, ensina a esposa a não respeitar o marido, nem o marido respeitar a esposa, ensina o adultério, ensina o homossexualismo, ensina tudo, irmãos, menos a vontade de Deus para a família, que é um lar com o pai, a mãe e os filhos, vivendo debaixo da graça de Deus e com alegria de servir a esse Deus. Primeira, a mídia televisiva, irmãos. Segundo, a nossa Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, que está aprovando leis em cima de leis para destruir a família tradicional, leis em cima de leis. Pai não pode mais corrigir filho, aprovou. Casamento de homem com homem, mulher com mulher, aprovou. Vamos aí, irmãos, é isso também, leis em cima de leis, irmãos, para desestruturar as famílias. Terceiro, Ministério da Educação, porque enquanto nós estamos aqui lutando pelas nossas famílias, nós estamos aqui cada dia pregando o que Deus quer para a família, nossos filhos vão para a escola e lá ensinam um outro estilo de vida para nossos filhos, na cartilha do Ministério da Educação, irmãos. Quarto, Congresso Nacional, aqueles que nós botamos lá, aqueles que nós votamos, aqueles que muitas vezes nós estamos brigando no meio da rua, pedindo voto, estão lá, fazendo voto, fazendo projetos contra nossas famílias. Por isso que é importante, nesse ano de eleição, nós meditarmos, irmãos, em quem nós vamos votar. Nós não podemos votar, irmãos, em partidos políticos, irmãos, que não têm como ideologia preservar aquilo que Deus instruiu, irmãos. Partidos que defendem as bandeiras mais contrárias à bandeira do Senhor nosso Deus, as pessoas estão votando. Crentes estão destruindo a família. Casamento está desvirtuado. A maternidade, ser mãe, ser pai, não é mais valorizado. E a família está ficando de cabeça para baixo, irmãos. Qual seria o modelo de família de acordo com a vontade de Deus, irmãos? O Senhor criou homem e mulher, Adão e Eva, e lhes ordenou. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Esse é o padrão de Deus para a família. O rei Ezequias, irmãos, ele estava aqui, e ele recebe uma ordem do Senhor, através do profeta Isaías. O profeta foi enviado por Deus, e disse para Ezequias: olha, você vai morrer, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Talvez, irmão, esse colocar aqui em ordem, não fica bem claro, mas colocar a casa em ordem aqui, provavelmente, talvez, seria: prepara um sucessor para o teu trono, talvez fosse, divide a tua herança, prepara logo tudo, talvez fosse: peça perdão a alguém que você ofendeu, que você está ainda aí com birra, peça perdão, né?
ou diversas outras coisas, irmãos. Mas o certo é que a casa dele estava em alguma coisa fora do lugar, em desordem. Esta noite, irmãos, eu quero pregar sobre isto, porque nós sabemos que há muitos fatores externos que estão influindo na nossa casa, mas nós podemos lutar, nós podemos brigar de acordo com a vontade de Deus, para que a nossa casa viva em ordem, de acordo com os princípios de Deus. E esta noite, irmãos, nós vamos estar falando aqui de algumas questões, e se alguma dessas questões, a tua casa, a tua família, não está em ordem nesse padrão, que nós possamos fazer a nossa parte. Deus, Ele abençoa nossos lares, Deus abençoa a nossa casa, Deus é todo poderoso, irmãos, mas nós temos que usar a nossa fé e termos atitude de também procedermos dentro da nossa casa, usando os princípios de Deus, para que a nossa casa não seja uma casa de cabeça para baixo, irmãos. Amém? Então, irmãos, baseado na experiência de Ezequias, veja aí o versículo 3, Senhor, te lembra, né? Peço-te. Ezequias, quando recebe a ordem que ele precisa preparar a sua casa, ele fala para o Senhor, Senhor, te lembra. Aí ele vai começar a falar, para que o Senhor se lembre de como era a sua vida e a sua casa, né? Aí a primeira coisa que Ezequias fala é: Senhor, te lembra de que andei diante de ti em verdade ou infidelidade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. A primeira coisa que Ezequias fala é que andou diante de Deus com fidelidade, irmãos. Se nós não queremos, irmãos, ter uma casa de cabeça para baixo, uma casa desestruturada, família desestruturada, a primeira coisa, a primeira atitude que eu e você devemos tomar é ter uma vida de fidelidade a Deus, irmãos. É andar na presença de Deus, é viver uma vida na presença desse Deus que conhece todas as coisas, desse Deus que é santo, desse Deus que é poderoso, desse Deus que pode transformar, desse Deus que pode mudar, desse Deus que pode reverter o quadro. Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele espera que eu e você, como filhos dele, como família de Deus, nós possamos honrar a Ele andando em fidelidade, principalmente dentro dos nossos lares. Amém? É uma outra esfera que nós devemos observar, porque nós vivemos dias, irmãos, que as pessoas não estão sendo mais nem fiéis umas às outras, irmãos. A pessoa dá uma palavra aqui e não cumpre. Famílias estão sendo desestruturadas por causa da quebra de fidelidade, o adultério, a prostituição. Então, como é que numa sociedade dessa nós podemos ser fiéis a Deus, irmãos? E aí que cumpre, irmãos. Você não está aqui à toa. Você não está aqui por acaso na casa do Senhor. Você está aqui porque você confiou a tua vida a este Deus. Você está aqui, irmãos, porque você entregou a tua vida, o teu ser para o Senhor, e o Senhor, em contrapartida, Ele veio habitar em ti, através do Espírito Santo de Deus. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus lidando, governando as nossas vidas, direcionando, irmãos, Ele vai nos cobrar, irmãos, se nós não estamos andando de acordo com o padrão de Deus. E eu sei que Ele puxa a orelha, se caso de alguma maneira nós estamos sendo infiéis a Deus.
Agora, o que nós precisamos, irmãos, é ter uma vida verdadeiramente de comunhão para com esse Deus, para nós termos sensibilidade espiritual, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, quando nós estamos sendo infiéis ao Senhor. Ezequias era fiel a Deus, e ele fala: Senhor, te lembra como eu andei verdadeiro perante o Senhor, como eu te servi. Ele era fiel ao Senhor. E a vida de fidelidade a Deus é uma vida de saúde espiritual. É uma vida que tem saúde espiritual. Se as nossas famílias não têm saúde espiritual, irmãos, nada vai bem, irmãos. Se a nossa família tem uma saúde espiritual, tudo vai bem, irmãos. Porque o Senhor opera no meio de uma vida de saúde espiritual. E se as nossas famílias, elas estão negligenciando na saúde espiritual, as coisas não vão bem. Posso ouvir um amém esta noite? A família é uma prioridade, irmãos. Então, a nossa vida espiritual na família tem que ser uma prioridade. O que é uma vida espiritual na família? Famílias que oram, famílias que leem a palavra, famílias que buscam a Deus, famílias que se congregam, famílias que verdadeiramente devem estar juntas na presença de Deus, casais que oram juntos, casais que oram pelos seus filhos, casais que instruem os seus filhos a orarem, casais que verdadeiramente são faróis na sua rua, iluminando a sua rua, sendo exemplos para os vizinhos, para que as pessoas vejam e digam: esta casa, ela tem a marca do sangue do Cordeiro, é uma família de Deus. E o que é que tem, irmãos, nos impedir de orar juntos como família? Eu sou crente, eu tenho uma Bíblia, eu sei orar. E por que nós não estamos orando, irmãos, nas nossas famílias mais? O que tem impedido da gente orar, irmãos? O que é, irmãos, que tem impedido da gente orar? O celular? O que é que tem impedido de nós orarmos, irmãos, na nossa família? É o WhatsApp. O que é que tem impedido, irmão, da gente orar, irmãos? É a televisão, é a falta de esforço. O que é que tem impedido da gente orar, irmãos? Ter uma vida de saúde espiritual dentro dos nossos lares. O que é que tem impedido, irmão, de nós orarmos? Eu sei que é uma pregação, irmãos, que não agrada muito, mas como pastor eu estou aqui para ensinar. Amém? E fazer a gente refletir os dias que nós estamos vivendo. Porque o dia que nós estamos vivendo é contrário de tudo isso que eu estou falando aqui. E há uma palavrinha do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, que ela diz o seguinte: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem é que quer a vontade de Deus para a sua casa e a sua família? Renova a tua mente na palavra, busca o Senhor, não te conforma com o padrão deste mundo. Em primeiro lugar, irmãos, uma vida espiritual. Ezequias tinha. E ele continua falando o que aqui, irmãos? Que andei diante de ti em verdade, e com inteireza de coração, né? E com inteireza de coração, com coração perfeito. O que é a pessoa andar com inteireza de coração, com coração perfeito, irmãos? É andar sem falsidade, é andar sem mentiras, né? E aqui ele diz para o Senhor, ele recorda para o Senhor que ele tinha um coração com inteireza, irmãos, coração sincero.
E sabe o que um coração sincero ele vai significar? Ele vai significar que ele não é dividido. Um coração sincero, íntegro, irmãos, né? Para Deus e principalmente para com as pessoas que vivem conosco, a nossa família. Isso reflete nos nossos relacionamentos. Quem tem um coração perfeito, quem tem um coração, interesse de coração é verdadeiro, vai influir nos relacionamentos dentro da casa, dentro da família. E muitas famílias estão passando lutas, dificuldades, irmãos, porque estão num ciclo vicioso da mentira, irmãos. E quando tem mentira, falta de verdade, as coisas não funcionam. Nós precisamos, como diz a palavra, amar a Deus de todo o coração e nosso próximo como a nós mesmos, né? O nosso próximo aí inclui, melhor dizendo, a nossa família. Ter um coração com interesse, coração não fingido, coração sem hipocrisia, né? E nós temos, irmãos, que guardar o nosso lado estas coisas. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para você, deixa eu fazer um alerta aqui para você, viu? Abra os seus ouvidos espirituais. Você pode ter um coração de interesse dentro do seu lar, da sua família, mas cuidado também com quem está entrando dentro da sua casa, dentro do seu lar. Cuidado para quem você está abrindo a porta da sua casa. Cuidado, irmãos, porque às vezes você preserva a verdade no seu lar, mas você escancara a sua porta para ver gente com fofoca, com mentira, com todo mundo, trazer luta para dentro do seu lar. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Se você está falando, irmãos, no seu diálogo dentro de casa, o que é que você está falando? Qual é o tipo de linguajar que você está usando dentro da sua casa? São palavras que a tua família verdadeiramente vai ser edificada? Ou é só palavra para derrubar? Ou é só palavra para trazer divisão, discussão, briga? E tenha cuidado principalmente nos momentos da raiva. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E um coração dividido, ele vai falar aquilo que está lá dividido. E tenha cuidado com as palavras. Tenha cuidado com as palavras precipitadas. Tenha cuidado com a gritaria. Tenha cuidado com as palavras negativas e de maldição, que muitas vezes nós abrimos nossa boca para estar lançando sobre nossos familiares e nossa família. Posso ouvir um glória a Deus? Você está vendo como o nosso padrão é diferente do padrão do mundo? Eu morei vizinho a um casal, irmãos, há muitos anos atrás, a uma família, né? Irmãos, eu não sei como se vive daquela maneira em família. Eu não sei, irmão, eu não sei como uma pessoa consegue passar pelo menos um dia dentro daquela família, irmãos. As casas não era aqui no Jereissati, né? Eu morava em outro bairro. As casas eram parede com parede, vizinho, tudo que acontecia numa casa, a outra casa escutava. Não tinha um dia sequer que esse vizinho não chegasse 6 horas da noite embriagado. Todos os dias o camarada ia se acordava de manhã, saía para trabalhar, 6 horas, eu já escutava os gritos dele no portão. E ele não tinha um mínimo de respeito pela mulher dele. Eu não sei se eu digo isso, não, pode ter alguém que morou perto do camarada, mas ele chegava gritando pela mulher dele, ele chamava a mulher dele não pelo nome dele, pelo apelido. Não sei por que esse apelido, até hoje eu não sei. Mas ele chegava gritando, aí batia o portão, e começava, ia nas panelas, derrubava a panela, aquele negócio, o menino ia para lá, ele esculhambava o menino, falava palavrão, aí o outro ali no quarto também, aí botava o som alto. Meu amigo, vou dizer uma coisa, uma casa de cabeça para baixo, uma casa sem respeito, uma casa sem liderança, uma casa que ninguém sabe quem é quem naquela casa. Por outro lado, a pobre da mulher também dizia cada coisa, que misericórdia.
E eu ficava ali meditando, meu Deus do céu. Eu que estava escutando, eu ficava incomodado. Imagina quem estava lá dentro, irmão. E isso, irmão, ia até meia-noite. De manhã, a mesma rotina. O camarada se acordava e já falava alto de novo, tomava café e ia embora. Voltava. Que relacionamento é esse, irmãos? Que viver familiar é esse, irmãos? Que não tem o que é família, irmãos. Família é onde nós somos tratados. Família é onde nós somos restaurados. Família é onde brota o amor. Família envolve o cuidado de todos os membros. Família, irmãos, é estar junto. Família é amar. Que família é essa que se chega para brigar, que se chega para falar mal, que se chega para xingar, que se chega para brigar, não tem uma palavra de amor, não tem um carinho, não tem nada? Que família é essa? Os relacionamentos destruídos. Se você, meu amado irmão, faz tempo que não dá uma palavra para sua mulher, palavra que eu estou falando, não vai fazer que nem um matuto não, viu? Camarada foi falar para o matuto lá, rapaz, diga uma palavra assim, doce para tua mulher, rapaz. Aí ele chegou para a mulher, mulher rapadura. Quer a palavra mais doce que essa? Não é isso não, irmão. É uma palavra doce, mas uma palavra de carinho, irmãos. E mulher, quanto tempo faz que você não dá uma palavra de ânimo para o teu marido? Quanto tempo faz que você não levanta assim o ânimo do teu esposo? Porque também tem irmã que é uma bênção, viu, irmã? Quando o caba está mais precisando de uma palavra, parece que a irmã vem com aquele salto alto, né? Aí no pescoço do camarada. Não, irmão, você é ajudadora do seu esposo. As coisas não vão bem, você tem que animar, você tem que ajudar, você tem que apoiar. E você, marido, você tem que amar a sua mulher. É o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5. Que as mulheres têm que serem submissas no sentido de honrarem seus maridos. E os maridos têm que amar as suas mulheres. Aí envolve uma palavra de carinho. Aí envolve verdadeiramente a atitude de carinho, né? E isso nós não podemos deixar morrer nas nossas famílias. Isso nós não podemos deixar morrer nas nossas famílias. E eu sempre falo aqui nos cultos da família, quando namora tudo beleza, quando namora é tudo bênção. Aí depois, meu filho, passou 2, 3, 4, 5 anos, aí começa. Não pode ser assim, irmão, não pode deixar morrer. É como nós que somos cristãos, se nós não mantermos a comunhão com o Senhor, o Espírito Santo que está em nós, irmão, vai apagando. É por isso que em Tessalonicenses capítulo 5 diz: não apagueis o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo, porque se nós não temos uma vida que agrada a Deus, o Espírito Santo de Deus vai nos deixando, irmãos. Da mesma maneira, o amor conjugal, os relacionamentos, nós temos que manter a chama acesa, irmão. Leva a tua mulher para dar um passeio, dá uma palavra romântica a ela, irmão. Arranja nem que seja uma papoula aí numa cerca qualquer e traz para tua esposa e dá essa flor para ela. Quem se lembra ainda da papoula? Até isso aí sumiu, né, irmão? Porque no tempo que eu era menino, e cada cerca tinha um pé. Hoje ninguém vê mais, né? Mas arranja uma flor, traz para tua esposa, né? Faz mesmo para tua mulher quando vem para o culto que ela está bonita, irmão. Né, irmã? Todo culto para a honra e glória do Senhor, minha esposa está linda. Estou falando aqui pregando é porque eu faço, viu, irmão? Né? O nome da benção já é Rosa, Rosinha, aí já viu. Então, irmãos, faça isso, irmãos, né? Faça isso, não deixe morrer de maneira nenhuma. E a esposa também, né? Mantenha. Irmã, bota uns gravetinhos nesse negócio aí, irmã, para essa fogueira não apagar. Irmã, quando o abençoado chega de noite, dá lá aquele trato, irmã.
Tira essa camiseta da Segunda Guerra Mundial aí, toda cheia de buraco. Se prepara para, né? A irmã parece que chegou, foi da guerra. Aquelas camisetas lá toda cheia de buraco, todo jeito. Não, irmão, se prepara para receber o abençoado, irmão. Né? Aquele perfume, aquela jantinha preparada, aquele amor. Porque, irmãos, às vezes, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem irmãs que não tem sabedoria não, irmãs. Quando o homem chega, irmão, o homem passa o dia trabalhando, às vezes é cobrança de um lado, é problema do outro, é problema. O cara chega com a cabeça deste tamanho. Deixa o homem sentar, deixa o homem tomar um fôlegozinho, deixa o homem tomar uma águazinha, menos um banho, irmão, para você trazer os problemas para ele. Quando o coitado abre o portão, a irmã já sai gritando: rapaz, o menino não sei o que, o cachorro não sei o que, tem que consertar a descarga. E o pobre do homem só falta fechar o portão e voltar. Deixa o homem chegar, né? E tem que ter essa recepção. Aí o homem também vai criar, não pode deixar morrer isso, né? Esse clima romântico, irmãos, no casamento. Eu fiz 23 anos de casado agora, mas a gente ainda, né? A conversação. Amém ou não amém, irmãos? E por que o pastor todo culto fala isso? Porque enquanto nós não começarmos a praticar, tem que ser pregado. Enquanto nós não praticarmos, a gente tem que pregar. Porque nós às vezes somos egoístas, irmãos. Nós somos egoístas. Eu digo nós, o ser humano, irmãos. Nós temos que nos manter sobre domínio. As obras da carne, irmão, nós somos novas criaturas, amém ou não amém? O Espírito Santo de Deus habita em nós, como diz a palavra de Deus. Mas, irmão, a velha natureza está lá, irmãos, ela não vai embora não. A qualquer momento ela quer se levantar. Se nós não mantermos a nossa vida na direção do Espírito Santo de Deus, a velha natureza ela se levanta. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, ele dizia: eu tenho uma batalha constante, diária, o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Não estou falando de qualquer um, é o apóstolo Paulo que fala isso. Ele tinha luta, porque a velha natureza ela quer se levantar, irmão. A gente tem que estar com um porrete bem grande, porque se a velha natureza quer se levantar, a gente tem que botar ela para o lugar dela, irmão. E às vezes nós não temos esse cuidado dentro da nossa família, os relacionamentos, a inteireza de coração, às vezes, irmãos, ela é movida não pelo Espírito de Deus, mas pela nossa carne. Aí, irmão, às vezes você chega, a sua esposa ou o seu esposo está fazendo algo que você não gosta, aí vem aquele gato dentro de você lhe arranhando todinho. Aí você solta aquela palavra e depois você quer trazer de volta e não vem mais. E ali criou uma ferida, abriu uma ferida, e palavras, irmãos, às vezes é pior do que flecha. E ela não volta mais. E quando abre aquela ferida para curar, para tratar, irmãos, então a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras, nos nossos relacionamentos. E por último, irmãos, Ezequias ele diz: e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele está dizendo que ele fez o que era reto. Aqui, irmãos, envolve atitudes. Aqui envolve atitudes. Aqui a gente tem que deixar de estar na teoria e ir para a prática. Aqui a gente tem que praticar, aqui a gente tem que vivenciar, aqui a gente tem que viver. Ezequias, ele tinha suas ações que glorificavam a Deus. Eu e você temos que viver, as nossas ações têm que glorificar a Deus, irmãos. Se você não sabe, Ezequias, ele foi levado ao trono muito novo, e o seu pai, ele era um idólatra, ele tinha destruído todos aquilo que
que levava a adorar ao Deus de Israel. Ele levantou ídolos, outros deuses, mas quando Isaías, ele chega ao trono, ele abre novamente o templo, ele abre novamente o espaço para a adoração ao verdadeiro Deus, ele destrói os ídolos, ele faz tudo o que verdadeiramente glorificava a Deus. E além disso, irmãos, foi ele quem enfrentou Senaqueribe, e Deus foi com ele, e a vida de Ezequias glorificava a Deus. Então, irmãos, nós, irmãos, temos que ter uma vida que glorifique a Deus e obedeça à vontade de Deus. Atitude. O que na tua casa está de cabeça para baixo? O que você tem que colocar em ordem na tua casa? Faz tempo que você tem visto, faz tempo que você está incomodado com essa situação, mas qual é a tua atitude diante dessa situação? Qual é a tua atitude? O que você tem feito? Você tem pelo menos apresentado a Deus? Você tem pelo menos orado a Deus? Você tem pelo menos clamado ao Senhor? Você tem jejuado? Você tem buscado verdadeiramente resolver essa situação? Porque não adianta ficar só incomodado, irmãos, de maneira nenhuma. Tem muita casa aí que está de cabeça para baixo. Não se esqueça que Jesus era organizado, irmãos. Quando ele foi fazer a multiplicação dos pães, ele mandou o povo sentar, mandou organizar o povo, depois mandou distribuir os pães, depois mandou recolher o que tinha sobrado, tudo organizado, irmão. O nosso lar, ele tem que ser organizado. Tem muita família desorganizada aí nas finanças, tem muitas famílias desorganizadas aí no seu relacionamento, no seu tempo, tem muita família desorganizada aí nas amizades. Tem muita família desorganizada, irmãos. E o que está desorganizado no teu lar, que você precisa colocar em ordem? Olha, irmãos, o que tem de casamento sendo afligido, brigando por causa de desorganização nas finanças. Parece uma peneira. Acaba botando peneira quando bota água, né? Some tudo. Dinheiro não dá para nada. Dívida aqui, dívida acolá, dívida acolá, dívida... Tem pessoas que fazem assim, irmãos. Tem uma dívida grande. Aí ela pega um dinheiro acolá para cobrir essa dívida aqui. Tem esse buraco aqui, aí ele abre outro buraco lá para fechar isso aqui. Aí ele não consegue fechar esse buraco aqui. Aí fica esse buraco aqui aberto e aquele lá. Aí ele vai abrir outro buraco ali para tentar fechar esses dois. Aí ele não fecha nenhum dos dois e fica o outro buraco aberto ali. E assim vai, irmãos. A desorganização da finança. Dinheiro não dá para nada. Dinheiro que é jogado fora. Tem duas pessoas dentro da casa e a pessoa faz 2 quilos de arroz. É jogar, irmão, dinheiro fora. E as finanças vão indo embora. O devorador. Eu me lembro muito bem do pastor Silas Malafaia. Ele dizendo que ele foi conversando com um casal lá, que o devorador estava na casa dele, que o pastor orasse por ele, porque o devorador estava devorando as finanças da casa dele. Aí o pastor começou a conversar com eles. Aí que eles começaram a se abrir. Não, porque nosso cartão está estourado, o outro cartão também, não sei o que. Aí o pastor disse: ah, rapaz, eu já sei quem é o devorador da tua casa, né? É você. O devorador não é o diabo não, irmão. Às vezes é quem está lá usando o cartão direto, estourando tudo. Não, pastor, ore por nós, porque o devorador está comendo nossas finanças. Não é o devorador que está com o seu cartão não, irmão. E você está estourando tudo todo mês. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Ter atitude com relação a essas coisas. Nós temos que ter atitude com relação às nossas finanças, né? Nós temos, irmãos, ter atitude no nosso relacionamento dentro de casa. O que está quebrando a unidade dentro da tua casa? O que está trazendo intriga? O que está trazendo confusão, né? O que está dividindo, confundindo teus filhos? Muitos lares estão de cabeça para baixo, irmãos.
Mas a palavra do Senhor hoje para nossas vidas é: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Amém? Põe em ordem a teu lar, para que a mão do Senhor possa verdadeiramente abençoar o teu lar. A gente tem que fazer a nossa parte, para que o Senhor possa abençoar os nossos lares, a nossa casa. Quando nós colocamos a nossa casa em ordem para com Deus, o Senhor ouve as nossas orações e vê as nossas lágrimas, irmãos. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Quando Isaías dá o recado para Ezequias, Ezequias vai, se volta para a parede, começa a orar ao Senhor e começa a chorar. E ele começa a falar essas palavras: olha, Senhor, eu andei diante de ti em verdade, eu tinha um coração perfeito, eu fiz o que era reto diante do Senhor. Aí o que Ezequias está dizendo para o Senhor? Olha, Senhor, o que dependeu de mim, eu fiz dentro da minha casa. Aí Deus, quando o profeta vai saindo, Deus manda o profeta voltar e diz: olha, você não vai mais morrer, eu vou acrescentar 15 anos de vida para você. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que quando nós colocamos a nossa casa em ordem, quando nós vivemos ordenados para Deus, o Senhor ouve as nossas orações, irmãos, e o Senhor cura, dá vida em abundância e faz possível tudo para nossas vidas, irmãos. Então, se nós colocarmos a nossa casa em ordem, nós podemos clamar ao Senhor, e com certeza Ele vai derramar sobre as nossos lares, as nossas casas, uma vida de abundância. Amém? Somente os que creem podem glorificar o Senhor esta noite. Somente os que creem podem ficar em pé, louvando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eu queria chamar o Ministério do Louvor aqui para nós orarmos mais uma vez.